terrorismo, atentados, intolerância religiosa, inocentes mortos, bomba, horror, ódio, morte. Palavras recorrentes associadas a uma pequena região do planeta semideserta, mas que tem um significado histórico e religioso milenar: a Terra Santa. Cresci vendo na TV sobre essa discórdia envolvendo árabes e judeus, e agora, com os recentes fatos de horror e morte na região, decidi fazer este vídeo e saber a origem de tudo isso. A história mostra e explica o porquê desse atual panorama, e tudo o que acontece hoje é o reflexo de fatos que se passaram há muito tempo atrás, há séculos, há milênios até. Geralmente, as matérias sobre o assunto abordam a origem do conflito como sendo a criação do Estado de Israel em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, mas começar daí é resumir e deixar de fora acontecimentos muito mais importantes e que explicam muito melhor essa situação. Eu vou bem longe no tempo para fazer do jeito minimamente certo. E quem ama e tem interesse e curiosidade sobre história, convido a me acompanhar nesta viagem, até seu final, para entender cada aspecto deste assunto, ainda muito atual. Judeus e árabes são ambos povos semitas, ou seja, segundo a tradição bíblica, seriam descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, aquele mesmo da arca, em tempos imemoriais. A genealogia bíblica segue, então, até chegarmos ao período de Abraão, que nasceu na cidade de Ur, na Caldeia. Emigrou para a chamada Terra Prometida, por inspiração divina. Sua esposa Sara era infértil e permitiu que ele dormisse com uma escrava egípcia de nome Agar, que deu à luz a Ismael. Ele viria a ser o ancestral dos árabes modernos. Deus, no entanto, alertou Abraão que a promessa que ele fizera sobre a descendência vir a ser uma grande nação só serviria se ele tivesse um filho legítimo com Sara. Então, com a ajuda divina, ela concebeu Isaac, que é de onde se origina o povo judeu. Do que vemos por esses relatos bíblicos, que tanto Isaac e Ismael eram meio-irmãos, daí o parentesco muito próximo de judeus e árabes. Os descendentes de Isaac se estabeleceram em Canaã e os de Ismael na Península Árabe, que era naquele distante tempo bem diferente do deserto que é hoje. Tinha temperatura amena, bosques, lagos e rios. Muitos historiadores torcem o nariz e não reconhecem o texto bíblico como de autenticidade histórica. E de fato a arqueologia não encontrou vestígios da existência de Abraão ou mesmo de Moisés. Mas muitos outros fatos mencionados nela foram comprovados arqueologicamente, e que se pese o fato da qual seu trabalho é tão prejudicado por essa região ser alvo de constantes guerras e de governos e líderes hostis a que a verdade realmente venha à tona. Os judeus que viviam no Egito amargaram 400 anos de escravidão, depois mais 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés. Voltaram então a Canaã para povoá-la e tomá-las aos cananeus, povos que já viviam na região, e depois de muita luta se estabeleceram, onde seu reino teve o auge com o rei Davi e Salomão posteriormente, por volta de 1000 a.C. Em volta viviam os árabes, e seu idioma progrediu do aramaico e do acadiano, e diversos reinos surgiram e desapareciam, às vezes guerreando Israel, às vezes se aliando a esses. O Velho Testamento conta sobre as lutas dos judeus contra os filisteus, povo vindo de Creta, e com suas 12 tribos se separaram em Israel ao norte e Judá ao sul, caindo ambas para domínio estrangeiro em períodos diferentes. Sob o domínio babilônico,
O povo judeu foi deportado e mais uma vez foi viver longe da terra que Deus lhes prometera, voltando 70 anos depois, com os auspícios dos persas, novos dominadores da região. Por 2 séculos, os persas dominaram a região, que passou a se chamar Judéia. Descendentes dos cananeus foram sendo absorvidos pelos judeus e esses reconstruíram seu templo, que era um símbolo de sua identidade espiritual. Depois veio Alexandre o Grande e seus sucessores. No ano de 164 a.C., os judeus se levantaram contra o domínio seleucida e venceram. Os macabeus iniciaram o que seria conhecida como a dinastia dos Asmoneus, e essa independência durou até 37 a.C. Mas há séculos no Ocidente vinham ganhando força uma nova potência, Roma. O pequeno reino judeu era uma pálida sombra do que o fora nos dias do rei Davi. Pobre e corrupto, não tinha mesmo o que fazer quando as poderosas legiões de Marco Antônio executaram Antígono e entregaram o trono a Herodes o Grande, que era na verdade o fantoche controlado pelos romanos. Herodes, que era Idumeu, um dos termos da época que se referia a Idumeia, que era uma região árabe, e nesse período os judeus tinham uma liberdade religiosa, contanto que pagassem os impostos abusivos dos imperadores. Foi nessa época em que Jesus Cristo surgiu, ele que ninguém sequer podia imaginar se tornaria a pedra fundamental do cristianismo. Os árabes, em certa época, até criaram o próspero reino nabateu, com capital em Petra, mas ainda não tinham uma unidade política mais ampla. Os romanos, no entanto, eram impopulares na região. Então houve a rebelião em 66 d.C., a qual tanto Jerusalém como o templo fora destruído pelo general Pompeu em 70 d.C. Foi o início da diáspora, dispersão. Na terceira rebelião, em 132 d.C., os romanos mataram 200.000 judeus e decidiram dispersar de vez aquele povo criador de casos de uma vez por todas. Então se espalharam. Uns foram para a Turquia, outros para a Itália, França, Alemanha, Rússia. Outro grupo rumou mais ao sul, para o norte da África e para a Península Ibérica, a qual ficaram conhecidos como os Sefardim. Os romanos quiseram apagar a memória de Israel da região e a renomearam de Palestina, que tem origem referente aos antigos filisteus, já há muito desaparecidos. Mas a identidade religiosa judia era muito forte, e esse povo, apesar de se espalhar pelos 4 cantos do mundo e sempre sofrer perseguição, permaneceu coeso, se não etnicamente, com certeza espiritualmente falando. A união política e mesmo religiosa árabe ocorreu bem mais tarde, apesar de ter existido reinos importantes que se formaram e se desfaziam com relativa rapidez. É o surgimento da figura de Maomé, que nasceu no ano de 571 d.C. e em 610 teria recebido a visita do anjo Gabriel, que lhe recitou os versos que posteriormente se tornaria o livro sagrado do Alcorão. Em 613 começa sua pregação e em 622 uniu toda a Península Arábica. E mesmo depois de sua morte, os árabes avançaram pela antiga Judéia, agora Palestina, e pelo norte da África, Pérsia, batendo nas portas da Índia e conquistando a Península Ibérica. O domínio árabe da Terra Santa foi total, etnicamente e linguisticamente, e povos como os egípcios e persas se arabizaram. E se sua unidade política não tenha durado, a religiosa fincou fortes raízes nessas regiões. Havia ainda judeus na Palestina, mas eram poucos.
Os turcos, também eles convertidos ao islamismo, tomaram o controle da região e nem mesmo 200 anos de cruzadas europeias os desalojaram de lá. Jerusalém se tornou uma cidade sagrada, tanto para os judeus como para árabes. O Império Otomano se tornou virtual senhor da região, mesmo que em alguns períodos, no começo do século XIX, por exemplo, tenha perdido seu controle para os governantes do Egito, que se livraram de seu jugo em 1805, após a invasão napoleônica. Já nessa época, o Império Otomano já não era nem sombra do que o fora no passado, e os árabes cada vez mais aspiravam sua própria independência política. Os turcos eram impopulares na região, e se os árabes aspiravam à autonomia política, na Europa outro movimento ganhava força, nas últimas décadas daquele século XIX. Entre os judeus nasceu o sionismo. Em 1896, o austríaco judeu Theodor Herzl fundou o movimento sionista, que, em sua tese, defendia a ideia de que a sobrevivência do povo judeu dependia da formação de um país na Palestina, onde Israel biblicamente existiu. Quando o Império Otomano caiu após a Primeira Guerra Mundial e os britânicos assumiram um mandato na região, os judeus de várias partes do mundo começaram a migrar para lá. Isso foi financiado pelo Fundo Nacional Sionista e se intensificou com a perseguição nazista na Europa nos anos 1930 e primeira metade dos anos 1940. O problema é que os árabes já habitavam essas terras há mais de 1000 anos. Os atuais palestinos se poram totalmente contra esses planos, e já nessa época os primeiros choques aconteceram e a tensão só foi crescendo. Mas outro fator era aquele referente, aquele desejo árabe de autonomia política que mencionei antes, e uma promessa não cumprida que gerou mais ressentimentos e desentendimentos na Terra Santa. Quando o Império Otomano entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Alemanha, o exército britânico enviou para a Arábia o arqueólogo, diplomata e soldado Edward Lawrence, com a missão de insuflar os árabes na luta contra o sultão otomano. Lawrence fez amizade com a família real dos Hashemitas, onde armaram emboscadas no deserto, dinamitavam ferrovias e cortavam as comunicações de tropas turcas. E a vitória final foi a tomada de Damasco, em 1918, por forças árabes comandada por Lawrence. Aliás, ele ficou conhecido como Lawrence da Arábia e prometeu aos seus aliados que ganhariam a sonhada independência assim que os otomanos fossem derrubados. Mas não foi o que aconteceu. Acordos secretos entre Inglaterra e França vieram à tona, em que firmavam dividir a região em novas colônias. Ele percebeu que fora cúmplice involuntário de uma tramóia. Escreveu avexado: lançamos nossos aliados ao fogo para podermos ficarmos com o petróleo da Mesopotâmia. Com remorso se retirou para a Inglaterra, onde morreu esquecido em 1935. A atrapalhada política britânica armou o atual vespeiro dessa região. Em 1917, o secretário do Exterior Arthur Balfour declarou a intenção de criar um lar nacional judaico, ao mesmo tempo que prometeu a criação de nações árabes, caso do Iraque e Jordânia, nações com fronteiras artificiais e que colocavam os curdos em situação de refugiados nesse país. Lhes negaram uma pátria própria. Com os acontecimentos do Holocausto na Europa, feito pelos nazistas da Segunda Guerra Mundial, em 1948 foi criado o Estado de Israel, e 700 mil palestinos tiveram que migrar para a Cisjordânia e países vizinhos. Muitos deles vivem
em acampamentos improvisados até hoje. Os árabes jamais aceitaram aquele Estado judaico, e já livres do decadente Império Britânico e com a riqueza advinda do ouro negro ou petróleo rico nessa região, eles começaram a se preparar para remover aquele enclave não desejado. Em 1940, forças do Egito, Jordânia, Síria e Palestina bombardearam Tel Aviv, então capital de Israel. Porém, o ataque por terra foi repelido e a coalizão árabe derrotada. Em 1967, forças combinadas do Líbano e Egito, num total de 100 mil homens, atacaram os israelenses. Em apenas 6 dias foram derrotadas. Israel conquistou e anexou Gaza e Península do Sinai. Em 1973, começa a guerra conhecida como Yom Kippur. Os árabes tentaram recuperar os territórios perdidos na guerra anterior, mas novamente foram batidos. Os israelenses se mostraram melhores preparados e convictos em sua luta. Em 1982, com a Guerra Civil do Líbano, iniciada em 1975 entre cristãos e muçulmanos, uma miscelânea de grupos paramilitares surgiram. Israel interveio e invadiu o sul desse país. Beirute, capital libanesa, ficou em ruínas, com as constantes lutas e bombardeios. Em 1984, a ONU intermediou o cessar-fogo, e as lutas só terminaram em 1990. Olá, gente, tudo bem? Em 1966 foi criada a OLP, Organização pela Libertação da Palestina, por Yasser Arafat. Desde então, muitos grupos radicais surgiram nessa época, entre eles o Hamas, que não aceita os direitos do Estado de Israel sobre a região. Então, eles estão por trás de muitos atentados à bomba, muitos homens-bombas, fundamentalistas, que usam a desculpa religiosa de estarem agindo com o favorecimento de Deus, uns absurdos desse, e acaba tirando vidas inocentes. E essa escalada de ódio, como eu disse nesse vídeo, tem as origens muito antigas. E um fator que ficou bem claro é que as potências estrangeiras só pioraram a situação. Então, os recentes fatos que estão acontecendo mostram que, em vez de amenizar um pouco, em vez de melhorar, a situação só está piorando. E a paz na região está cada vez mais distante, infelizmente, na terra onde Jesus Cristo pregou o amor e a concórdia entre os homens. Então é isso. A história vive no passado, no presente, moldando o futuro. Valeu!